Boa tarde, amigos, donos da bola desta quarta-feira no ar, na Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul. O Internacional se reapresentando, o Grêmio se reapresenta amanhã e há muitas novidades. Há muitas informações que nós vamos analisar e debater nesta edição de Os Donos da Bola. Que começa, como tradicionalmente, na Central Band do Esporte, hoje com o Simon Bianchini. Simon, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aqui nos Donos da Bola. E começando com uma informação que movimentou as redes sociais nesta manhã. Marcelo Moreno, atacante que já vestiu em 2 oportunidades a camisa do Grêmio, foi transferido para o futebol chinês. Ele pediu para a direção do Grêmio, já que não tem mais vínculo nenhum com a equipe chinesa, para treinar no Grêmio ao menos nos próximos dias, para manter a forma. Ele até inclusive tinha uma negociação com a equipe do Cruzeiro, pediu 400 mil mensais. O Grêmio garante que não está negociando, mas não descarta uma investida. Então Marcelo Moreno pode treinar no CT Luiz Carvalho para manter a forma e daqui a pouco o Tricolor pode fazer uma investida nesse jogador que está livre no mercado. O Cruzeiro ofereceu 400 mil mensais ao boliviano. Com exceção da penúltima frase do Simon, que é uma especulação, que daqui a pouco o Grêmio pode fazer uma investida, é uma grande notícia. Por quê? Porque o Marcelo Moreno pediu para treinar na arena, no CT. Ótimo. Pior seria se o Marcelo Moreno tivesse pedido para jogar no Grêmio, para retornar ao Grêmio. Por que eu digo isso? Porque, na minha opinião, não serve. E eu não estou aqui desprezando o cidadão Marcelo Moreno, que, aliás, é uma grande figura, com exceção do seu pai, né, que às vezes se traveste de procurador ou de assessor de imprensa do Marcelo Moreno, que é meio mala. Né? Mas é só uma mala, não estou falando dele também, do caráter dele, não, um cidadão correto, assim como o Marcelo Moreno. Estou falando do jogador. O jogador eu acho que não serve para o Grêmio. Eu acho que o Marcelo Moreno é lento. Todo pai de jogador se torna mala, porque além de ser empresário... E tem sogro, hein? Tem sogro também, mala. Alô, Gilmar. Gilmar tem um sogro. Tem um monte de bruxaria na imprensa. É que envolve... Não, mas ele vive alimentando vocês aí, né? Vive alimentando. Ele gosta de futebol. Não é só dinheiro, o pai do jogador que é empresário, envolve paixão também, envolve... Eu sei porque eu já fui muito mala. Já foi? Já. Não, nem se tratando disso. Agora eu continuo mala por outras coisas. Eu não concordo. Pai ou sogro de atleta? Pai. Eu não concordo. Olha aqui, ó, eu vou começar, aliás, concordando com o Meneghetti. E eu acho que o Marcelo Moreno realmente também não me emociona. Eu até diria que na sua primeira passagem, eu esperava muito mais dele no Grêmio. Né? Fez alguns gols, é verdade, mas eu acho que já passou, Meneghetti. Não vejo com bons olhos a possibilidade de ser retorno. Eu não acho que seja o caso do Marcelo Moreno, assim, jogador que já foi, que não volte. Não, entre o Marcelo Moreno e o Barcos, eu acho que ele deveria investir no Barcos, apesar de ser mais caro. Tá, que eu também acho que não é o centroavante, mas eu acho que o Barcos seria útil para o Grêmio na Libertadores. Agora o Moreno eu acho muito lento. Não para pagar 400 mil, por exemplo, que ofereceu o Cruzeiro e ele não aceitou. É um valor muito alto para um jogador que já está em decadência, vamos dizer assim, né? Já está naquele nível, ele já chegou ao seu nível máximo e começa a regredir um pouco agora. Não pagar o valor é muito alto, né? Eu queria que o Simon tentasse checar lá qual é a idade, com quantos anos está o Marcelo Moreno. Acredito que com 29, 30, acho que é por aí que ele tem. Diante dos nomes que a gente está vendo o Grêmio especular, Marcelo Moreno não seria uma boa contratação? Não. Diante de Gabriel Fernandes, Kaique e Marcelo Moreno, eu me abraço no Moreno e vou para a festa. Não, o problema é que o Kaique e mais ainda o Fernandes, que depois nós vamos falar a respeito da sua situação, eles, na minha opinião, são pontos de interrogação. O Marcelo Moreno a gente já conhece, ele já sabe o que pode dar. Então, eu vejo assim como... 30 anos, o Paulo Pires me confirma, tem 30 anos. Ele está sem contrato, tá? Ele terminou o contrato em dezembro. Ele está jogando na China. Estava na China. Só que ele tem uma proposta de renovação de contrato. Se não me engano, é o Shanshun Yatai, o clube dele, que é o clube que está interessado no Marinho, do Vitória. Esse é o clube. E aí tem uma proposta de renovação de contrato, uma do Cruzeiro. E aí o presidente do Cruzeiro, Gilvan Tavares, lá disse o seguinte, tá demorando demais, eu desisto. Fiz a proposta e não respondeu. O que me passaram é que o Marinho já está fechado com a China, né? Só falta fazer a papelada lá. Daqui a pouco tem essa situação de estrangeiros também no futebol chinês, tem uma limitação. Se o Marinho for para o mesmo clube que o Moreno, por exemplo, aí pode inviabilizar a continuidade do Moreno lá. Pode ter por essa linha também a situação do futuro dele, daqui a pouco de voltar para o Agora, que coisa bonita isso, né? Isso é bonito, Meneghetti. Como os jogadores amam o Grêmio. É legal isso. A relação é muito próxima, né? Existe amor mais bonito do que o do André Lima? Aliás, onde é que anda o André Lima, hein? Está negociando com o Atlético Paranaense. Olha, se é para trazer o Moreno, eu vou concordar com o Meneghetti também. Traz o Guerreiro Imortal.
Hein? Eu acho que o André Lima é mais jogador que o Marcelo Moreno. Mas são todos jogadores de mesmo nível, né? Fracos. Barcos, Marcelo Moreno, André Lima. Ah, mas O bom Marcos é melhor que eles dois. só Melhor. teria o Lucas Prato. Aí, não vejo. Só o Lucas Prato. Moreno, a última passagem do Moreno foi feita toda uma novela para a saída dele, assim, que o Grêmio perderia um grande jogador. Estava sendo treinado pelo Filipão na oportunidade. Me lembro num Campeonato Gaúcho até, a despedida dele, ele marcou 2 gols. Assim, eu não vejo com maus olhos a volta dele. O que eu vejo o problema é questão de valor. Eu, né, particularmente, não pagaria mais de 400 mil mês para ter o Marcelo Moreno. Mas a gente sabe que ele ganhava muito mais. Eu acho que o Marcelo Moreno é o Ariel com grife. Tu vê? É o Ariel com Mas grife. já mostrou mais, Meneghete. Ele foi Não, campeão tá, já brasileiro. mostrou mais verdade. também, mas o Ariel já fez um bom Brasileirão pelo Curitiba. Ele foi rebaixado com o Curitiba e rebaixado com o Inter. Não, mas peraí, o Inter tá no jogo quantas partidas? Tudo bem, ele fez Não sei um se jogou gol. 5. Não, mas são 2 temporadas no Brasil, as 2 rebaixadas. E ele não- Ele teve momentos. No Inter ele não recebeu um passe. Um passe com qualidade nas costas do zagueiro, cruzamento. Acho que esse modelo, eu acho tamanho- até que o Ariel na Série B, no grupo, poderia ser útil para o Internacional. Para a Série B. Acho que poderia ser útil. Mas esse tipo de jogador, mais de área, que o Paulo Brito é apaixonado, centroavante, grandalhão e tal, Que não eu existe acho que ele mais. está caindo em desuso. Eu acho que o futebol moderno não se joga mais assim. Bom, tem um lá no grupo, lá para tu, aos 30 do segundo tempo, botar para a área para tentar uma jogada de desespero. Tá bem. Mas porque não existe mais, né? Não fabricam mais. Vai na categoria de base, não fabricam mais. É proibido entrar na área na categoria de base. Tanto do Grêmio quanto do Inter. É só jogadores pelos lados, não fabricam mais. Então por que agora estão tão desesperados, tanto o Grêmio quanto o Inter, para contratar jogadores de qualidade baixa? Olha o que a gente está falando. Disse certo o Ribeiro, só tem Sim. o Lucas Prato e o Fred se aposentando. O resto é tudo desse nível, Marcelo Moreno, Barcos, André Lima, Ariel, todos assim, ó. Às vezes o destino ajuda. Às vezes o destino ajuda. Olha só, o Ribeiro falou que os jogadores amam o Grêmio. Eu quero saber do Simon se o Pedro Rocha tá nesses jogadores que amam o Grêmio. Qual é a situação do Pedro Rocha, Simon? Bom, Meneghete, olha só, há um bom tempo o Grêmio vem tentando negociar a renovação com o Pedro Rocha. A expectativa é que o jogador retorna, inclusive hoje de férias, chega a Porto Alegre, a apresentação do Grêmio é amanhã no CT Luiz Carvalho, e o Pedro Rocha deve sentar ainda nessa semana ou na próxima, junto com o seu empresário Hamilton Bernardo, para resolver essa situação contratual. Ele tem contrato até o final desse ano e a partir da metade poderia assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. A fonte é o empresário do jogador, que já tem uma situação muito bem caminhada para uma permanência por mais um ano com o Grêmio. Inclusive, a ideia do jogador é permanecer por mais tempo. O Pedro Rocha, inclusive, tem... Claro que isso dá para pedir transferência, mas faz ensino superior, curso de educação física aqui na região metropolitana. O jogador gosta de Porto Alegre e quer permanecer, mas tem outras equipes interessadas no atleta. Já pintou no passado uma proposta do futebol italiano de 4 milhões de euros, rechaçada pelo Grêmio, que na época pediu 8 milhões. Claro que ele foi valorizado após os 2 gols da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Nós vamos ter uma situação parecida, vocês acham, com a do William? Depende da vontade do Pedro Rocha. Se ele quiser Pedro Rocha. permanecer, não. Tá, mas por que não renovou ainda? Isso é que eu não consegui entender. Daqui a pouco Será que... conseguiu o O valor que Ribeiro. estão oferecendo não é o que ele quer. Só para que agora que o Grêmio, só agora que o Grêmio está tentando renovar o contrato do Pedro Rocha? Não sei. Mas espera um pouquinho. Não, o Simon informou que já aconteceram reuniões. Não, só um pouquinho, mas vou repetir. O Simon informou que há bastante tempo o Grêmio está tentando. Então põe tempo nisso, então nós temos um problema. Se há bastante tempo está tentando renovar, está aí um grande problema. Porque o jogador não deve receber um grande salário. O presidente Romildo ele não- está sendo agora no futebol. Aliás, me surpreende que ele tenha contrato encerrando no final do ano. Eu estou surpreso Tá, com mas isso. é que no ano passado o presidente Romildo anunciou: estamos renovando os contratos de Wallace e Pedro Rocha. O Wallace foi renovado até agosto de 2018. Cuidado, no hein? final desse ano, o Wallace pode assinar um pré-contrato e ir embora de graça também. O Grêmio tem que estender o contrato do Wallace. E o Pedro Rocha não conseguiu. Talvez por isso. O Pedro Rocha não gostou da oferta do Grêmio, queria uma valorização salarial maior. É uma negociação. Não foi Eu acho que o telespectador não entende muito isso que a gente fala a todo momento, né? O contrato vence no final do ano que vem. Como assim renovar contrato agora? Eu acho que ficaria Ampliar o melhor contrato. colocado dar um aumento para o jogador até terminar o contrato, com a garantia de que ele, se receber uma
uma proposta de alguém, não assine um pré-contrato com ninguém. Então, um aumento agora, uma valorização, ganha 100 pelo que tu fez ano Mas passado. o aumento vem com uma prorrogação de contrato, né, Brito? Exatamente. Mas o telespectador não entende muito isso. Dá um aumento e não aceita. E prorroga o contrato. Exatamente. Vamos combinar, né? Não é o momento do Pedro Rocha sair também. Ele Não. fez boas participações no Grêmio no passado, fez, mas ainda é pouco, né, para uma ascensão à Europa. Às vezes o futebol mundial tá nisso, né? E os garotos também. Os garotos, eles fazem 4, 5 partidas boas, já acham que podem se transferir, Mas é um bom né, para ir para outro clube. Calma, Pedro Rocha. Aconteceu isso no Botafogo. Fez poucas jogou partidas. um pouquinho e já foi pro CSKA. Então, calma, Não deu né? certo lá. Ele mora no pátio da arena, naqueles prédios ali que tem 50 metros da arena, é apaixonado pelo Grêmio. Eu sei que todo jogador de futebol é apaixonado pelo gerente. Pelo Grêmio, gerente todo do mundo é banco. apaixonado. Gerente do banco é que eles são apaixonados. Mas o Pedro Rocha é um bom rapaz, o pai dele mora junto, é um bom senhor também, que é lá do Espírito Santo. Conversei com eles. Então eu acho que vai ser. É um jogador. E ter interesse do Pedro Rocha em ficar aqui no Grêmio. Eu tenho a impressão, o Brito está dizendo que conhece melhor a família, eu tenho a impressão, leitura superficial, de que o Pedro Rocha tem uma boa cabeça. Que não repetiria erros de outros que a gente está vendo aí. Daqui a pouco, se o Grêmio tivesse, por exemplo, numa Série B, o que não é o caso, de pipocar, que esse é o caso do William, né, que está pipocando para a Série B. Então, eu acho que o Pedro Rocha tem boa cabeça. Eu acho que ele vai renovar com o Grêmio por pelo menos mais uma temporada. Vai prorrogar o contrato. O próprio Simon falou, né? Ele faz curso superior, ele já pensa no futuro dele, ele é garoto ainda, mas quando encerrar a carreira, ele já tem uma ideia de profissão no futuro também. Então, acho que ele tem a cabeça, tem o seu Gessé, que é o pai dele, que a gente sempre fala que o pai dele faz anotação no caderninho dos gols que ele faz na carreira. Ele tem um caderninho lá, todo gol ele faz. Acho que a base dele familiar também é muito boa. Seu Gessé é o Paulo Pires do Pedro Rocha. O plantão do Pedro Rocha. Agora, isso é uma leitura que eu estou fazendo, de novo, leitura superficial. Me parece que esse menino tem boa cabeça. E o Matheus está fazendo referência, está reforçando a informação do Simon. Que ele faz faculdade, ele está olhando para o futuro dele. Me parece isso. Agora, Grêmio, não cochile. Faça a renovação o mais breve possível. Claro. Não vai chegar em junho, julho, sem renovar, vai ter um novo, como é que é o menino lá, o Hermes, Marcelo Hermes, que foi embora. Né? Então, que estava se achando, né, o Roberto Carlos, lateral esquerda, pediu uma fortuna que ele não merecia ainda naquele momento e acabou não jogando mais. Mas assinou com o Benfica. Mas não dá para descartar, viu? 22, agora não me lembro. Não dá para descartar uma saída do Pedro Rocha. Claro, não em litígio, uma negociação. O empresário dele também, conversei com ele, o Hamilton Bernardo, ele disse o seguinte: se chegar uma proposta boa pro Grêmio e o Grêmio achar que deve vender, a gente vai levar adiante a negociação. Essa situação do pré-contrato, 6 meses, favorece muito ao jogador, né? É isso que é a discussão que se pode colocar em relação ao clube. Às vezes o clube fica de mãos atadas. Se não consegue renovar com o cara, vai ter que vender logo depois, entendeu? E daqui a pouco por um valor que o clube não estava pensando nisso, né? Acho que essa é uma discussão também, essa dificuldade que os clubes têm, porque é uma lei que favorece ao jogador assinar esse pré-contrato. Muito bem, então a Nacional teve a reapresentação, o começo oficial da temporada hoje lá no Beira-Rio, e agora nós vamos conversar com o João Batista Filho, que acompanhou, e há novidades, inclusive, de jogadores que não se reapresentaram e que podem estar deixando o clube. JB, boa tarde. É verdade, boa tarde, Meneghetti, a todos que nos assistem. A reapresentação tranquila, embora a Série B não seja uma novidade aqui no Internacional, não é o que normalmente se espera, mas uma apresentação tranquila dos jogadores. Algumas caras novas, outras nem tanto e outras não apareceram. Alex rescindiu um contrato, sim, Alex rescindiu, não é mais jogador do Inter. O presidente Marcelo Medeiros disse muito obrigado para ele, o Alex segue a sua vida. Anderson e o William também não treinaram com os demais. Eles foram para o CT, mas não vieram aqui para o Beira-Rio. Eu explico por quê. O William tem a negociação com o Wolfsburg em andamento, da Alemanha. Na sequência, a gente dá mais detalhes sobre ela. E o Anderson com o clube brasileiro. Chegou uma proposta por ele e o jogador está analisando. As pessoas que viram essa apresentação, que presenciaram essa apresentação, conseguiram notar algumas novidades, como o volante Charles, o zagueiro Léo Ortiz, que foram chamados ao grupo do Inter, fora Robertson, recentemente contratado, e o único que apareceu dos que vieram de fora, porque o Nery, zagueiro, também está contratado, esteve aqui, mas não apareceu na imprensa, porque ele ainda precisa assinar o seu contrato, mas já passou nos exames médicos, está tudo certo. O presidente Marcelo Medeiros, seu vice de futebol Roberto Melo e também Antônio Carlos Zago falaram para os jogadores e para a imprensa. Com uma missão e um comprometimento que é o retorno à elite do futebol brasileiro.
O Inter sempre foi, é e será grande. Nós não vamos esquecer o que passou. Nós vamos aprender com o que passamos e vamos juntos colocar o Inter de volta à Série A. Vamos caminhar juntos, todos, só juntos, né? Direção, comissão, jogadores e torcida. A gente vai ter sucesso. Tenho certeza que o nosso torcedor vai abraçar o time, como abraçou em 2016. O torcedor nunca nos abandonou. Vai abraçar de novo. E essa caminhada junto vai ser uma caminhada de sucesso. Tenho absoluta certeza disso. Um caminho árduo, é um caminho difícil para retornar à Série A, mas com trabalho, com dedicação, eu acho que uma equipe grande como é a equipe do Internacional tem plenas condições de voltar e voltar bem à Série A. E isso é o que é o que é mais importante. Você voltar bem à Série A, não você fazer bem só a Série B. Você ter um planejamento para a Série A depois. Após essa declaração, após esse momento em que os jogadores ouviram o seu presidente, o vice de futebol e também Antônio Carlos Zago, eles vieram aqui para o gramado do estádio Beira-Rio, onde estamos, e foram a ter contato. Primeiro a foto oficial, que é tradicional, e depois o contato com o torcedor colorado. Foram lá agradecer. Alguns torcedores vieram aqui, fizeram uma festa bonita para os seus jogadores, e esse é o espírito do Internacional, inclusive com banners para provar para a torcida que esse é o momento dela apoiar, que esse é o momento do torcedor estar junto, nada vai nos separar. É uma campanha, inclusive até de marketing, que o Internacional está fazendo com seus atletas. Meneghetti, dois assuntos muito discutidos aqui. Primeiro, o Anderson. O Anderson está de saída, recebeu uma proposta de um clube brasileiro. As negociações elas começaram ontem à noite. Às 10 da noite o Anderson foi comunicado. Pelo jeito, o Inter quer que o negócio ande rapidamente. O Anderson está analisando e nas próximas horas vai responder qual será esse clube. Fala-se no Atlético Mineiro, mas ainda não está confirmada esta situação. Agora, o caso mais emblemático aqui é de William. O jogador, o Inter não aceitou a primeira proposta, ele não joga mais com a camisa do Internacional, isso é certo, isso é fato. E segundo a direção, se a proposta do Wolfsburg não for do tamanho que ela quiser, que a direção, que o Inter achar interessante, o William vai passar 1 ano e 4 meses treinando em separado, não à disposição dos demais companheiros, porque a todo momento se falou, olha, o Charles deu um depoimento agora há pouco no vestiário dizendo que o sonho dele é trazer o Inter para a Série A do Campeonato Brasileiro. E esse não é o sonho do William, e o Inter não quer jogadores que não estão comprometidos. Chegou a se falar que se o Wolfsburg quiser pagar multa, 60 milhões de euros pelo jogador, 202 milhões de reais, Meneghetti. Vamos separar os assuntos. Nós temos o Internacional também que falar do Alex, que ontem informou a rescisão de contrato com esse jogador. Vamos começar com o Anderson e eu vou abrir para o advogado de defesa, Paulo Brito. Fale de Anderson. Não joga nada. Ex-atleta, mas é a 4ª proposta que ele recebe esse ano. Que coisa estranha, né? Será que ninguém entende de futebol nesse Brasil e nesse mundo? Um cara que não joga nada. Agora o Atlético Mineiro quer. Já o futebol da Inglaterra quis. Futebol da China quis. Quem mais? China. Não, já falei, a China teve mais um. É a 4ª proposta pelo Anderson, que, repito, não joga nada. Por isso que ninguém quer. Eu tenho uma sugestão. Não jogou nada no Inter mesmo. Aí os 4 querem porque não entende nada. Não, mas assim, ó, em primeiro lugar, Paulo Brito, o Internacional e Anderson não deram liga. Não deu certo. Tá? Não houve. O Anderson não é tão ruim quanto parece. E não é, talvez, o jogador que a gente esperava que fosse vindo da Europa para o Internacional. Mas eu acho que ele é útil. No ponto eu concordo com o Paulo Brito. Lá vem bom. E a minha sugestão é a seguinte. Eu acho que o Anderson não tem nada a ver com o Inter, mas tem tudo a ver com o Grêmio. Eu acho que o Anderson tem que rescindir o seu contrato com o Inter e ir jogar no Grêmio, onde ele realmente tem a ver. Ainda bem que o Romildo não está aqui. Tem link. Tá? Ainda bem que o Romildo não está aqui. Tu é muito colorado mesmo para dizer isso. Tu quer desarrumar o ambiente do Grêmio, tu quer prejudicar os cofres do clube que está tentando se organizar. Vai jogar onde no Grêmio? Em que posição? Pois eu tenho em que posição que ele vai joga na do Ramiro. Joga na do Ramiro. Onde no Internacional ele não rendeu nada. Não rendeu nada no Internacional. Faz 2 Grêmio anos ele que ele não jogaria. Joga nada. Faz 2 anos que ele está enganando no Internacional. No Internacional. 500 contos por mês. Ele já enganou a Fiorentina e 2 anos no Manchester United. 5 anos sem jogar. Do Grêmio jogaria. Alô, presidente Romildo Bolzan. Isso. Eis aqui a minha sugestão.
Alô, Renato Portaluppi, eis aqui a minha Ribeiro foi sugestão. a pior contratação da história do Internacional, da história recente. O salário que ele ganha, o dinheiro, o valor em luvas que o Inter despendeu para trazer esse atleta, comprou uma briga com o torcedor do Internacional, porque era um ídolo do Grêmio. Não deu certo no Inter, não deu certo. Ele não deu certo não deu em certo. lugar nenhum onde ele passou. Quer dizer, então, que o Anderson não joga nada, é isso? Não mais. Não joga mais. Quantas centenas de jogadores saíram do Grêmio e no Inter não deram certo? Quantas centenas de jogadores saíram do Inter e no Grêmio não foram bem também? Então o Anderson é mais um, mas dizer que ele não sabe jogar, não. Não, eu não digo isso. Eu digo que ele não jogou nada no Inter 2 anos. Ah, bom, isso sim, concordo. Não jogou nada. Assino embaixo. Não jogou nada, bateu. Não jogou. Mas que ele sabe jogar, ele sabe. É só aprender ele e dizer, ó, Anderson, tu vai te concentrar uma semana, vai ser algemado na cama, mas domingo tem jogo, tu vai ter que jogar. Aí ele vai jogar. Eu entendi o Ribeiro, porque eu acompanho muito os seus comentários, o Ribeiro. Obrigado. Aí na Rádio Bandeirantes, da bola. Ele quer uma transferência dupla Grenal, é isso. Ele já ofereceu o Henrique Almeida pro Inter já. Ofereceu quem mais já? Álvaro Pereira. O Álvaro Pereira. Troca de prejuízo. Foi falado do Álvaro Pereira pro Grêmio e ele ofereceu pro Inter. Ele quer alguma transferência Ele dupla quer nos Grenal aí. enlouquecer, Ele quer que a direção de Inter e Grêmio conversem, sabe? Façam reuniões. Tá nesse mundinho do ribeiriano de ser, assim. Me pareceu uma crítica isso. Mundinho dupla Grenal de ser. Não, mas não é, mas aqui, ó, vamos. Abre a mente, Ribeiro. Mas não, exatamente o contrário. Que vai pro Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tá precisando de volante lá, perdeu o Leandro Donizete, vai pro Podia Atlético trocar, Mineiro. inclusive, né, o Anderson pelo Maicon, por exemplo. Seria uma boa troca. Não, pelo Kahneman. Não, pelo Jeromel, para ficar mais equilibrado. Anderson, o Internacional entrega o Anderson para o Grêmio por aquilo que o Paulo Brito acha que o Anderson joga. Não é pelo que o Anderson acha que ele joga, pelo que o Paulo Brito. E pega o Jeromel, baita troca, né, Ribeiro? Bem lembrado, Menegatti. O Grêmio tá mal de volante. Tem o Wallace e Maicon, a dupla de volantes ali do Grêmio. Tá mal. Vocês duvidariam que... E aí não renova com o Douglas, bota ele mais à frente também. Pega o salário do Maicon e do Wallace e dá pro Anderson. Vocês duvidam que... Vocês duvidam mesmo que em rescindindo com o Inter, ou seja, em não se acertando com o Inter, que é o que parece, né? Ele, ou o seu empresário, ou seja lá quem por ele fale, não vai se oferecer para o Grêmio? Claro que vai ser Eu titular. duvido que isso não vai acontecer. Uma coisa é ele se oferecer, Ribeiro. No Grêmio joga. No Grêmio jogaria. O Grêmio não teria esse ato insano. No Grêmio jogaria. No Grêmio Bagé. E olhe lá. Tem certeza que ele jogaria lá? O Grêmio Bagé tá fechado, né? Não fechado nada. Ele faria lá. Eu acho que o Undershow é do Grêmio. O Undershow foi o Undershow do Grêmio. 2005, Ribeiro. Acorda! 2005. Sim. Mas vem cá, tia. 12 anos se passaram. Tá bom, mas eu ainda acho que ele pode agregar alguma coisa. Ele piorou a sua forma física, ele envelheceu, ele está acomodado e milionário. O último bom ano do Anderson foi 2008. 2008. É muito tempo. 2008 no Manchester United. De lá pra cá, ele não conseguiu no Manchester. Ele foi afastado do Manchester, emprestado à Fiorentina, voltou pro Brasil, tá 2 anos no Brasil e não joga. Não jogou nada. Ele não conseguiu fazer no Internacional. Ele teve lampejos. Ele não conseguiu fazer 3 partidas consecutivas de alto nível. Foi bem quando o Palmeiras lá num jogo no Parque Antártica, foi bem num outro jogo aqui no Beira-Rio e tal. E deu. Bom, eu concordo, o Inter ele não conseguiu jogar. E todo dia 5 ele tá sorrindo fácil, como o Paulo Brito. Diga lá, Paulo Brito. É verdade, o Anderson está sorrindo fácil porque ele deve ter uma consulta com qualidade, deve ter todos os dentes, deve ter usado um aparelho, né? Você sabia que dá para colocar no aparelho ortodôntico um fio, uma fitinha verde, azul, vermelha, para ficar mais bonitinha? Dá, a Sorri Fácil eu faço para você. Se você não tem todos os dentes, a especialidade da Sorri Fácil é colocar o implante dentário, fazer o implante dentário. Para consultar, você que se assusta, você que não tem coragem, olha, o WhatsApp está aí, você manda um WhatsApp, não quer nem falar no telefone, manda um WhatsApp. Quanto custa o implante dentário? Como é que eu posso pagar? E olha, a Sorri Fácil está no litoral, tem 2 lojas em Tramandaí, vai abrir mais lojas no litoral também. Para você que está no litoral agora, janeiro, fevereiro, vai estar chovendo, o que eu vou fazer? Vou pensar nos meus dentes. Sorri Fácil está lá, facilitando a sua vida, está na casa da Band Sesc em Tramandaí também, sexta, sábado e domingo, para facilitar a sua vida. Então, se você não sorrir em 2017, olha, não é por falta de aviso. A Sorri Fácil, sorrir é uma conquista.
Paulo Brito, venha para cá já para fazer o seu feito. Eu já vou chamar o Simon Bianchini para a gente tentar descobrir aí o que está acontecendo com o reforço que o Grêmio contratou. Chegou em Porto Alegre e parece que tem probleminha no exame médico ou não. Antes eu quero o teu feito. Meu feito pode ser um pouquinho maior hoje. Vamos ver. Amanhã eu devolvo, amanhã eu falo menos. Vamos ver. Vou falar sobre o William. O William é titular do Internacional desde 2015. 2015 já com o Aguirre ele era titular e mostrando futebol de alta qualidade. Esse sim, não é como o Anderson que sabe jogar, mas não vinha jogando. O William vinha jogando. Essa briguinha que teve lá no jogo contra o Grêmio, mostra a garra que tem o William. Ele jogando na ponta esquerda, no meio, na meia, na lateral esquerda, mostra a garra e o amor que ele tinha pelo Inter. O William foi medalha de ouro ano passado, junto com o Rodrigo Dourado. E o Inter chamou o Rodrigo Dourado, chamou o Ferrarez, chamou o Sacha e deu aumento para eles. O William, no começo, teve um contrato de risco ganhando R$4 mil e foi pouco reajustado. O ano passado foi o melhor jogador do Internacional, teve garra e ganhava no máximo R$100 mil. E mais, naquela briga com o Anderson, né, que o William defendia, mais garra, mais vontade, e foi no treinamento, tá certo, mas o William sempre foi um jogador de até no treinamento mostrar a garra com cara de futebol alemão. E aí o Inter deu praticamente razão para o Anderson. Deu uma suspensão para os dois, mas nas internas ele protegeu o Anderson e não protegeu o William, que era um jogador de garra, um jogador que estava vestindo a camisa, estava comprando brigas pelo Internacional para que não fosse rebaixado. A direção praticamente deu razão para o Anderson. Então, tudo isso faz com que o William agora pense, olha, o Wolfsburg da Alemanha, um dos mais ricos times do mundo, mais poderosos, onde eu poderei mostrar esse futebol de garra e de qualidade que eu sei jogar. Agora o Anderson está praticamente, não sei se vingando. William, desculpe, está, não sei se vingando, mas ele quer ir jogar num time da qualidade, do nível dele, comparando o Inter da Série B com o Wolfsburg da Alemanha. Quem é o Wolfsburg da Alemanha? Quem é? Ele tem que fazer o Antenados na Rádio Bandeirantes. Não, quem é? Terceira ou quarta força da Alemanha. Terceira ou quarta força da Alemanha. Então o teu feito vai para o William, é isso? Para o William. Um abraço, bom Antenados. Melhor lateral direito do Brasil. Daqui a pouco a gente vai debater um pouco mais sobre o William, mas agora eu quero discutir com o Simon lá, que ele nos traga informação se há alguma definição sobre o centroavante que o Grêmio contratou. Vai ficar no Grêmio ou não, Simon? Acaba de sair uma nota oficial no site do Grêmio, Meneghetti, sobre Gabriel Fernandes. O Grêmio está desistindo da contratação. Vou ler a nota de poucas palavras. O Grêmio Futebol Porto Alegrense informa que, no momento, não foi possível realizar a contratação do atleta Gabriel Fernandes. As partes, em comum acordo, dão as tratativas como concluídas, Grêmio oficialmente desistindo de Arturo Fernandes. É um constrangimento para o Grêmio, depois de não conseguir dar certo o negócio com o Kaique, o que eu até saúdo, acho que a consequência é boa. O Grêmio se esforçar tanto para contratar esse jogador, o Grêmio fez um esforço, estava fazendo um investimento de $1,5 milhão. Estou falando aí de quase 5 milhões de reais. O jogador desembarca em Porto Alegre, concede entrevista, bota a camisa da organizada do clube, vai para o clube, e aí quando vazou a informação de que foi solicitada uma ressonância magnética, os dirigentes do Grêmio hoje sumiram. Nós tentamos contato com o Saúl Bercheschi, que é o diretor médico, né? O Odorico, é isso, né? O Saúl atendeu... Não, ele é diretor de futebol. O Saúl atendeu e disse assim, ó, não vou não é o diretor entrevista. médico? Não mais. Não mais, tá. Ele disse, ó, falem com os médicos do Grêmio. Procuramos os médicos, ninguém atendeu o telefone. O Odorico Romão, vice de futebol, também não atendeu o telefone. Dos males o menor, Meneghetti, pelo menos não contratou um jogador que iria estourar ali na frente. Que bom que os médicos conseguiram ver que não está curada a lesão ou algo parecido. Tá bom, dos males o menor. Só que, no entanto, eu vou lembrar, não gosto de fazer isso, mas desde o ano passado eu venho dizendo o seguinte: respeito ao Odorico Romão, Saúl Bercheschi, mas o Grêmio precisa de um executivo de futebol. Por quê? Porque na hora de buscar um atleta, vai saber o histórico de lesões, histórico de gols, de onde o atleta vem. O Grêmio não está sabendo fazer isso. O jogador que o Grêmio está contratando agora, a gente vai falar daqui a pouco, o Leonardo, é uma indicação através de um DVD que foi entregue ao auxiliar do Renato. Isso, me desculpa, não é postura de um clube que é campeão da Copa do Brasil e quer ganhar a Libertadores da América. Olha, eu concordo, eu acho que sabe por quê? Porque tudo bem, é do jogo, né, que não dá certo. E às vezes tem que se tomar esse tipo de decisão. Só que eu acho que o Grêmio poderia ter um certo cuidado, e eu acho que agora vai ter, né, para não se confundir uma decisão acertada com pagação de vale. Né? Por quê? Porque daqui a pouco seria mais
louvável que se tivesse esse diretor executivo, pegasse um médico do Grêmio e fosse no Uruguai fazer os exames. Ou fosse em São Paulo, como se faz. Né? Deixar o jogador desembarcar aqui, é óbvio que a imprensa vai descobrir. E é óbvio que o empresário vai querer avisar a imprensa para dar visibilidade para o jogador. Porque isso constrange o clube. É o segundo em uma semana. Pois é. Então, eu sugeriria, e iria sugerir ao Ico Roman, ao Odorico Roman, né, que, sabe, talvez tenha um pouco mais de cautela em algumas situações. É bom que venha até... Esse jogador, ele veio com o respaldo do vice-presidente de futebol do Grêmio, Renato Portaluppi. Do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, veio com o respaldo ou não? Deve ter vindo, mas o Renato não deve conhecer. Eu acho que o Renato não conhece o jogador. Eu defendi a direção do Grêmio na situação do Kaique, naquela oportunidade, porque me pareceu mais de um olho grande, assim a gente pode dizer, do empresário, que acabou querendo alterar os valores quando estava para fechar o contrato depois dos exames, né, do que de um erro do Grêmio ou da própria direção quanto ao Kaique. Só que agora, que nem na linha que o Felipe falou, faltou uma análise maior do histórico do jogador, né, das lesões que ele teve, e de enviar um médico lá para o Uruguai para fazer uma análise inicial já, né? Para fazer algum exame já inicial do atleta, porque a gente acabou acompanhando a chegada, não foi até nem pelo empresário, tá, Ribeiro? Que a gente ficou sabendo do horário da chegada do Gabriel Fernandes. A gente fez a chegada, acompanhou o jogador, teve toda essa situação, mais um clima aí para alguma contratação para o ataque. Dessa vez me pareceu um erro de continuidade do Grêmio para analisar esse jogador. Sabe o que está me parecendo, tomara que eu esteja errado, o Grêmio quer um fazedor de gols. Isso já foi dito pelo ex-vice de futebol, Adalberto Braz. Aí pegou os tirando campeonatos... Tirando a metralhadora. Não temos dinheiro. Vamos olhar os campeonatos nacionais da América do Sul. Aí faz assim, Uruguai. Quem foi o artilheiro do Uruguai? Gabriel Fernandes. Não sei, mas vamos lá, vamos ver se dá alguma coisa. Não. Paraguai, fecha o olho. Paraguai. Quem foi o artilheiro? Cecílio Domingues. Não sei se joga, mas foi o artilheiro. E aí quando se pergunta algo sobre o jogador, não, mas ele foi artilheiro lá. Ninguém viu esse cara jogar, tchê. Isso não é postura de time profissional que quer ganhar uma Libertadores da América. Isso aí é amadorismo. Isso é amadorismo. Está acontecendo assim, é amadorismo. E aí eu vou dizer um negócio seguinte, o Odorico Roman acabou de chegar lá. Está fazendo falta, eu estou na tua linha, o executivo de futebol. O Odorico Roman é inexperiente, não adianta, é inexperiente. Assim como o vice-futebol internacional também é inexperiente, embora já tenha uma passagem de um ano, tenha uma passagem pela base, foi estudar, foi se preparar. Então o Odorico Roman é inexperiente, vai ser atropelado pelo Renato, pela dupla Renato Espinosa, se não se impuser na largada. Tem que se impor na largada, botar na largada. Quem manda aqui sou eu. Eu sou o vice de futebol. Eu respaldado pelo presidente e pelo conselho de administração. Parece que não está acontecendo isso. Aí o jogador chega, o Grêmio faz o exame médico aqui, e em uma semana, porque o empresário quis dar uma mordida maior. Então não estava bem acordado isso. A figura do executivo de futebol está fazendo falta para o Grêmio. E o Odorico Roman está pagando mico. Está pagando mico por essas duas situações. Ele é o vice de futebol. Acredito que o presidente Romildo Bolzan Júnior vai ter que entrar na parada, né? Em relação ao trabalho, ele vai ter que focar no futebol também, né? Daqui a pouco tirar a atenção de outras coisas do clube, de gestão do clube. A gente sabe que o presidente Romildo fala que até março ele quer definir essa gestão da arena para o Grêmio ou não, né? Ele tem essa ideia até final de março, mas ele vai ter que concentrar um pouco no futebol, porque tem Libertadores chegando. Eu sei que é só em março, mas tem que concentrar. Eu acho que o presidente vai ter que entrar no futebol nesse momento. E a sugestão? Eu estou dando sugestões, né? Eu sugeri o Anderson para o Grêmio, vou dar outra sugestão para o Grêmio. Vai mais do certo, não inventa muito. Vai lá, pega o Emerson Sheik. Né? O Léo Moura não teve problema, né? O 38 para 39, esse aí passou, nem teve nenhum problema físico. Vai lá, pega o Emerson Sheik. Pega o Sheik. É da companhia? Não sei se mas faz por uma temporada. Deve ser, né? Joga Rio, futebol, coisa e tal. Pega o Sheik. Esse aí tem mais chance de dar certo. Faz por uma temporada e acabou. Surpreendentemente, eu acho que pode ser que talvez, quem sabe, tu tenha razão. Sim, sabe? Toda uma volta. Como diria Diego Aguirre, a ver. A ver. João Batista Filho, lá no Beira-Rio, reforços internacional. O que está na alça de mira do Melo?
Olha só, Meneghetti, a situação é a seguinte. Hoje eu conversei com o empresário do Marcelo Cirino, que me disse que hoje é o deadline. Eles trabalham com uma definição. A direção do Inter não traz nenhum tipo de prazo para contratar jogadores. Diz que em meio à pré-temporada chegarão novas caras, algumas novidades. Mas o empresário do Marcelo Cirino acredita que hoje ele terá novidade se o jogador será ou não contratado. Vale destacar que o Tyson está fora, não vem para o Inter, vai cumprir seu último ano de contrato lá no Shakhtar. Outras negociações do Inter. Eu recebi aqui, mas te confesso que eu não consegui confirmar com os dirigentes do Inter, porque eles falam muito pouco sobre isso, sobre Diego Polenta. Recebi que ele estaria contratado, que é um jogador que já está fechado, inclusive com o auxílio do investidor Delcir Sonda, que vai ajudar na contratação do zagueiro do Nacional de 24 anos. Mas também não dá para cravar. O Neres não apareceu oficialmente para o torcedor, mas é zagueiro colorado. Sei que o Inter quer mais um jogador para o sistema defensivo, para a zaga, porque o número ele ainda é pouco. O Inter tem 5 zagueiros, precisa pelo menos mais um, isso 5 com o Léo Ortiz. E vale destacar que o Wendel, lateral esquerdo, 28 anos, do Corinthians, esse sim está contratado, o empresário dele já confirma, o jogador chega nas próximas horas, diria que no próximo dia, quem sabe na quinta-feira em Porto Alegre. E lateral direito, JB? Alô? Acho que ele não ouviu. Acho que ele não ouviu. Mas o lateral direito, a informação que Será? foi divulgada ontem. Não, tem que ter outro, né, Ribeiro? O empresário do jogador deu uma entrevista na Itália dizendo que está vindo para a América do Sul para conversar com o Internacional, que tem uma oferta na mesa dele. Maicon. Ele surgiu na base do Grêmio, do Juventude, saiu muito jovem para a Itália, jogou no Reggina, pertence ao Livorno da Itália e na última temporada jogou pelo Sport Recife, fez 13 jogos lá no time do Falcão. O Falcão foi demitido, o Maicon foi dispensado desse empréstimo da Itália. Não rendeu lá em Recife, até se fala muito mal da passagem dele por lá. Mas é um jogador que é do Rio Grande do Sul, falei com ele ontem, ele está em Porto Alegre, disse que não sabe da negociação e até eu informei, o teu empresário está dando uma entrevista dizendo que vem para negociar com o Inter. Aquele lateral direito jogava na Chapecoense, que fez um brasileiro por um outro time, o Apodi. Fez um brasileiro. Tá na Chapecoense de novo. Voltou para a Chapecoense. O Vink o Apodi é velho? 30 anos? Ah, não sei. Por aí. O Vink não vai ser aproveitado? Eu não sei se ele... Claudio Vink, eu tenho a impressão que ele tem ainda Itália e não deu certo na Chapecoense, Ribeiro. Acho que ele tem contrato de empréstimo com a Chapecoense. Não deu certo na Chapecoense, Ribeiro. Esquece o Vink. Então tem que vender o jogador, emprestar, ceder, lá sei eu. Não deu certo. Eu vejo qualidades nele também. Eu até acho que o Vink não é lateral direito. Ele não é lateral. Mas qual é a posição dele, então? Talvez meia. Isso aconteceu com o Bolívar, né? O Bolívar queria ser lateral direito. Aí um dia convenceram ele que ele não era lateral. E deslanchou na carreira. Eu acho que o Apodi seria um... Não sei quantos anos tem o Apodi. Não sei se ele é tão velho assim, se ele tem 35, 36. Se ele tem, acho que ele tem 30. Mas o Apodi é ponteiro, né? O Apodi não marca ninguém. Ele é um excelente jogador lá na frente. Lateral para a Série B eu acho interessante. E 30 anos, olha aí. 30 anos. Então poderia ser um jogador para compor o grupo do Inter. Acho que joga mais que o Ceará, tem mais saúde física que o Ceará, que eu achei meio cansado, achei meio fora de forma também quando entrou. Por que não? Faz uma negociação boa com a Chapecoense, empresta 2 ou 3 jogadores para a Chapecoense. Vou emprestar o meu sim para ti, já que tu concordasse comigo com o Emerson Sheik, tá? Não, é que é o seguinte, a Chapecoense também precisa de quantidade de jogadores. Tá, o Apodi não é a última bolachinha do pacote, não é um lateral direito excepcional. Mas já que está trazendo um jogador daqui a pouco, o Michael, que não deu certo no esporte, que jogou nos pequenininhos lá da Itália e também parece que sem muito êxito, traz o Apodi, que se conhece. Onde é que tá o velho? É aquela coisa que a gente fala só, né? Olha, se é pra Série B, é ok, né? Acho que a gente coloca algumas situações de jogadores assim, já que é pra Série B, é ok. Então pode concordar contigo quanto a Apodi. Só uma situação do William que eu estava pensando antes. É pouco tempo tu fazer uma proposta 9 meses antes de um jogador poder assinar um pré-contrato? Vocês acham pouco tempo isso? Porque ele pode assinar pré-contrato a partir de outubro. O Inter fez uma oferta agora em janeiro pro jogador. 9 meses é muito tempo, assim, para tu fazer uma proposta pro atleta e ele pensar numa ideia já de ir pra Europa, assim, sabe? Eu acho que é mais... O William, o Meneghetti matou a chorada. Vamos segurar um pouquinho? Vamos. Queria ver a interatividade lá com o Simon na redação. Pessoal, participa aqui pelo @donosdabolaRS no Twitter, viu, Meneghetti? Participando e bota uma lembrança que o Wolfsburg, time que pode comprar o William em relação ao Internacional, está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Não faz uma boa Bundesliga. Algumas participações por aqui. O Carlos Ribeiro, o Grêmio está pegando muito na contratação de jogadores. O Grêmio precisa de uma pessoa só para isso, senão vai errar em tudo. Mais um, o Douglas Weber, por aqui na interatividade. Não contratar El Toro não é constrangimento.
momento. Reparar um erro antes que ele se confirme é louvável por parte da direção do Grêmio. Está dizendo aqui o César Teixeira. E para fechar, o Caveirinha Futebol está perguntando, depois quer ouvir vocês, o que acha do Luiz Fabiano no Grêmio? Vamos debater em seguida. Vamos debater. O Luiz Fabiano é um bom nome aí. Parece que ele estaria acertando com a Ponte Preta, né? Aliás, onde ele começou a sua carreira. Diga lá, Ribeiro Neto. Tenha mais qualidade e quantidade na sua relação com Ativo, que é o estimulante do homem moderno. Não é mesmo, Luciano? É isso mesmo. Olha, para você que quer ter 100% do seu desempenho, surpreender a sua parceira e ter momentos inesquecíveis entre quatro paredes, você precisa do Ativo. Ele é seu aliado aí, porque ele não vicia, age rápido e por vários dias no seu organismo para aproveitar muito mais e é indicado para homens de todas as idades porque não altera a pressão sanguínea, é diferente dos outros, tá? Então, quarta-feira é dia de promoção especial, aproveite o pagamento facilitado na Central. Só tem por telefone, não tem nas farmácias, é direto do laboratório, 30810700. Você começa a pagar só daqui 45 dias e a parcelinha, ó, mínima, entrega grátis e sigilosa para todo o estado. E além de todas essas vantagens, tem presente na compra. Liga 30810700. Inclusive, quem está de férias no litoral, quem está na serra, na praia. A entrega é grátis, recebe lá e vai fazer muito mais nesse verão. Liga 30810700, que são 100 kits hoje na promoção para todo o estado. Ativo é você na maior atividade. 30810700. Sexo assim para... Imite o Richard Gere dos Pampas. Vá com Ativo e fique sempre em jogo, Meneghete. Já voltamos com os donos da bola aqui na Band. O Simon, o Grêmio vai ter que mudar a sua programação de pré-temporada, é isso? Vai ter sim, Meneghete, porque a Copa dos Campeões, torneio que seria realizado em Porto Alegre, na Arena Gremista, com 4 times sul-americanos, um próprio Grêmio, o Nacional de Montevidéu, o Peñarol e o Olímpia do Paraguai, foi cancelado. A organização perdeu o principal patrocinador que bancaria boa parte das despesas, das premiações, e isso inviabilizou o torneio que nesta manhã foi cancelado. Quer dizer, a Copa dos Campeões, até 5 mil pessoas que tinham comprado ingressos, foi cancelado. O torneio não vai acontecer mais, o Grêmio vai ter que reorganizar a sua tabela de pré-temporada. Inclusive, pode mudar a partida de estreia do Campeonato Gaúcho, inicialmente marcada para o dia 2 de fevereiro, na Arena contra o Ipiranga, pode retornar para o dia 29 do mês de janeiro. É uma pena, porque seria um torneio legal para a gente acompanhar e para o torcedor sentir aí e tirar um termômetro do Grêmio. Eu sugiro uma sugestão. Não, a sugestão é fazer assim no litoral, com alguns amistosos, e já aproveitar e pular 7 ondas. Acho que o Grêmio esqueceu de pular 7 ondas no ano, né? Jogar as oferendas e tudo mais. Seria legal isso. Eu sei que não é uma situação do Grêmio essa questão dessa competição, mas essa linha de erros que está acontecendo, assim... Eu acho que deu uma nhaca aí. Tá uma nhaca. Tá uma ladaia. Tirar essa coisa ruim aí, porque, olha só, em pouco tempo o Grêmio vai ter que se organizar para achar equipes que daqui a pouco não vão ser do mesmo nível, de Peñarol, de Nacional... Aí que tá. Eu ia sugerir o seguinte, já que já houve 5 mil ingressos vendidos, que o Grêmio, pelo menos a organização, tentasse um amistoso do Grêmio contra o Nacional ou contra os 3. Para aproveitar. O Peñarol não cancelou, né? O Olímpia e o Nacional deram para trás. Então traz o Peñarol. Traz o Peñarol, lembra 83 e tal, faz um amistoso. Eu acho que seria. Boa ideia. Queria discutir com vocês, o Matheus já tangenciou o assunto, o JB lá do Beira-Rio, a questão do William. E eu não consigo, acho que é injustificada essa não apresentação do jogador. Parece que o Internacional está anunciando que vai colocá-lo para treinar em separado. Ele tem mais 1 ano e meio de contrato. Bom, tem 1 ano e meio de contrato, ele já disse que não quer ficar. Mas, enquanto isso, está recebendo um salário que deve ser um salário interessante para um titular do Inter, um medalhista olímpico, medalha de ouro na última Olimpíada com a seleção brasileira, pois que treine, que faça a pré-temporada, que fique à disposição do Zago e que vá jogando até que chegue uma proposta, ou agora ou dentro de 1 ano e meio. Mas eu acho que não é ele que não quer fazer a pré-temporada, né? O Inter afastou. Enquanto ele não quer renovar, tem contrato, ele quer ir embora, bom, tu tá afastado, vai ficar treinando separado. Acho que é o Inter que afastou ele, porque ele estava lá no Beira-Rio. Tanto que o JB deu a informação de que, pelo Inter, ele fica treinando separado até terminar o seu contrato. O Inter resolveu assumir a bronca. É uma forma de pressionar o jogador, tá? Mas é um prejuízo para o time durante 1 ano e meio. Ontem eu disse o seguinte, eu entendo o William,
E hoje eu digo, eu entendo o Inter. São duas partes, eu entendo as duas partes. É mesmo? Assim como entendo também a situação do Anderson. O Inter não quer mais o Anderson. Tem contrato, ganha salário alto, tem que ficar. Se o Inter entende que não, e se tem uma proposta pelo atleta, então que ele saia. É que o discurso do Inter foi sempre nesse, quando a gente perguntava de contratações, de jogador que está afim de disputar a Série B. Né? Se os jogadores eles sentem que não está à vontade, não quer disputar uma Série B, o Inter sai do negócio. E pode se colocar no William. A gente não vê uma ideia do William com a cabeça, um foco para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Tem esse sonho de Europa. O Roberto Mello até citou durante a entrevista coletiva que ele fez no Beira-Rio lá, do seguinte, olha, o Charles aqui, ele está com o sonho de colocar o Inter na Série A novamente. Né? Eu queria que esse sonho fosse o do William também, mas o sonho do William é de jogar na Europa. O Inter está nesse pensamento. Com todo respeito ao Roberto Mello, adoro ele, excelente pessoa, mas não tem comparação, né? O Charles está com o sonho de jogar. O Charles não fardou não, ainda. Eu entendo pelo lado de defender o clube. Nessa aí eu te entendo. Agora, o que eu não entendo é a posição do William. O jogador tem contrato para cumprir, ele tem que chegar e dizer, não, eu gostaria de jogar na Europa, mas enquanto isso, vou servir esse clube. Ele disse que tem na nota que ele botou, que ele tem amor. Amor ao clube é jogar a Série B e se esforçar mais do que ao máximo, se superar para ajudar o time a subir. Isso é amor. Pode ser, a postura dele talvez tenha sido errada, dizendo o seguinte, ele poderia fazer isso, chegar na direção, eu tenho uma proposta e quero ir. É boa para vocês? Não, não é. Então, poxa, pessoal, conversem com o Wolfsburg, conversem com o meu empresário. Eu quero ir. Enquanto eu não vou, eu tô aí. Tô à disposição. Eu acho que o clube alemão está ameaçado de rebaixamento. Alô, William, tu pode sair de um rebaixado e entrar para outro que está ameaçado a cair, viu? Tá ali na rabeira do campeonato alemão. Sabe que tá com cheiro de má orientação? Tá com cheiro de má orientação. Não posso tirar esse ônus do William. Não tô, porque ele está permitindo. Ele está permitindo. Ele é adulto já, então ele está permitindo isso aí. Porque, assim, ó, vamos falar seriamente. O William pode fazer o pré-contrato quando? Outubro. Fica caladinho. Faz o teu. E então tá, em outubro tu faz o pré-contrato e vai ver. Ele não precisa resolver a vida dele agora, ele é jovem ainda. Tem 21 anos. É só para dar um exemplo. Ele não quer fazer isso, Ribeiro. Aí seria meu Ele não quer o empresário dele que tá orientando mal ele? Não, mas que tá fazendo. Eles estão sentando para conversar dizendo, gente, eu quero ir embora, eu quero deixar dinheiro para vocês. Mas que dinheiro? Ué, é pouco. 10 milhões de reais. Então... Mas é dinheiro, é melhor do que nada. Não, mas que nada. Eu não sei se não é melhor o William jogar um ano e meio no Inter. É isso aí. E ajudar no momento mais delicado da história do clube. Se trata de um dos melhores jogadores do time do Inter. Mas ele não disse que não quer mais jogar pelo Inter. Ele disse que não quer renovar. Não. Ele disse que não quer renovar. Oficial dele deu apareceu de forma concreta o sonho de ir para a Europa. Ele quer ir embora agora. Tá, ele quer ir embora. Ele não esconde. Mas ele não disse, eu não quero mais jogar pelo Inter. Não, mas, por favor, eu não quero renovar. Toma aqui. Se o Simon tiver a nota aí, por favor. Em nenhum momento da nota oficial, ele disse que estaria à disposição para jogar. É verdade. Não, isso é verdade, mas ele não disse também que não quer. Não, mas como que não? São completamente diferentes as situações. Simon. Meneghetti, recebi a nota do assessor de imprensa, vou ler até no meu WhatsApp pessoal, viu? Rodrigo Russomano da Trato Assessoria de Imprensa. Nota oficial, informamos que o atleta William esteve reunido com a direção do Inter, do Esporte Clube Internacional, no fim da manhã desta segunda-feira, dia 9, a última segunda-feira, no estádio Beira-Rio. No encontro foi apresentada a proposta oficial do clube para a renovação de contrato ao profissional. O atleta agradeceu imensamente a intenção do clube e a proposta feita, mas recusou por conta da oportunidade do sonho de atuar na Europa, terem chegado de maneira concreta. Quem acompanha as duas temporadas do atleta como titular do Internacional, em especial a passada, sabe o quanto ele se esforçou para ajudar o time. William deixa claro que a recusa na proposta em nada tem a ver com a falta de amor ao clube. A admiração e o carinho pelo torcedor colorado e pela instituição permaneceram. Só uma informação complementar, hoje perguntaram para a direção do Inter a situação da multa contratual desse atleta. E a assessoria de imprensa comunicou, fez um repasse depois aos jornalistas. 60 milhões de euros é a multa rescisória. A proposta do Wolfsburg é apenas de 3 milhões de euros pelo William. Onde está, meu caro Felipe Duarte, onde está na nota esse desejo de permanecer no Inter? E eu devolvo, aonde está na nota dizendo eu não quero mais jogar no Internacional? O sonho concreto apareceu. Ele quer ir embora agora? Eu tenho o sonho de ficar, sei lá, com a Scarlett Johansson. É difícil, mas então eu continuo com a minha mulher.
Eu não digo, eu te odeio minha mulher, eu vou embora da minha casa. Não, eu tenho um sonho de chegar na casa. Nesse momento a fechadura foi trocada. Deixa eu só colocar um exemplo. Deixa eu só colocar um exemplo que é o do Ela vai me deixar treinando Eu não separado. tenho nenhum sonho. Meu sonho é a minha mulher só, eu não tenho nenhum sonho. Deixa eu colocar um exemplo. A minha mulher vai me deixar treinando separado a partir de hoje. O Tyson, ele tava afim de jogar no Internacional, ele tava com esse desejo, essa vontade. O técnico do Shakhtar falou, olha, eu quero contar contigo. Ele vai jogar no Shakhtar, entendeu? de graça. Se o Inter não aceitar, por exemplo, a proposta do Wolfsburg, que vai aparecer só agora pro Inter, que antes foi apenas pro jogador. Se o Inter não aceitar, aí eu quero ver o William jogar no Inter. Isso sim, né? Se não aconteceu o acordo com o clube alemão, Sim, aí então, sim. mas aí pra isso ele tem que fazer a pré-temporada, né? Exato, ele tinha que ter mantido o Treinado. bom ambiente. Vou treinar e tal. A partir de agora já há uma Eu relação nunca vi, afetada Felipe, com a Foi torcida. o Inter que afastou ele, Mas, pessoal. Felipe, eu nunca vi jogador emitir nota oficial. Isso é uma barbeiragem gigantesca. Porque, Não, pode porque ser. recusou a proposta. Pode ser. Imagina o Douglas emitiu uma nota. Olha, eu recebi uma proposta do game. Eu nunca vi quantas negociações de renovação arrastadas. A do Alex no ano passado, ou no retrasado, em 2015. Se arrastou. Ele queria 2 anos de contrato, ainda queria fazer por 6 meses ou por 1 ano no máximo, e se arrastou. Aí vai lá e emitiu. Não aceitei. Nunca se falou isso, nunca se disse isso. Pode ter errado, é verdade. concordo. Poderia ter barbeiragem. entre 4 paredes resolvido essa situação na direção do Internacional. Só que ele não está em nenhum momento dizendo eu não quero mais jogar no Inter. Ele tá dizendo que é pra Europa. Eu tenho um sonho, existe uma proposta. Ele poderia ter dito isso pro Marcelo Medeiros. Conversa com Mas aí eu ele. coloco outro exemplo daí, o Alex Telles. O Alex Telles, ele foi para Bento Gonçalves, começou a pré-temporada com o Grêmio e ainda estava acontecendo, antes de começar a pré-temporada, uma negociação para ele ir para o futebol turco. E ele continuou fazendo pré-temporada. Aí eu concordo com vocês, né? Eu acho que o William poderia continuar ou se reapresentar normalmente e seguir essa negociação, né? Aí eu concordo. Não, ele profissional. tinha que William, trabalhar nesse caso. normalmente porque Claro. tem contrato. Mas quem Felipe, afastou ele foi o Felipe, Inter. é que as Porque situações... Tu acha que o Tá, Inter eu afastou queria por quê? Ô, Ribeiro, deixa eu colocar uma situação para ele. Felipe, olha só, Felipe, as situações são excludentes. Ele não tem como dizer que o sonho para a Europa aconteceu de forma concreta e que ele quer realizar esse sonho e jogar no Inter, porque o Internacional não está na Europa. Entendeu? É uma leitura simples para mim essa. Ou seja, se apareceu de forma concreta e se é um sonho para ele, então ele não vai ficar no Então Inter. qualquer menino que a partir de agora der uma entrevista dizendo eu tenho o sonho de um dia chegar na Europa já pode ser afastado, treina separado, porque o sonho dele não é ficar eternamente no clube, ele não é apaixonado pelo Ah, é clube. diferente. Não é diferente, Mas ele tá chegou, dizendo que ele não existe uma proposta, ele quer ir para a Europa. É isso eu que ele manifestou. quero comprar uma Ferrari. Eu acho que ele é um pipoqueiro. Eu acho que o William está pipocando para a Série B. É isso que eu acho. Tá com medinho de jogar a Série B. E vem com a balela do discurso dizer que tem um amor pelo Internacional. Amor? Então joga a Série B. Vou jogar a Série B e disse o Marcelo Medeiros. Ao final do ano eu gostaria de ir para a Europa. E aceito que tu me venda, mesmo que falte 6 meses. Aliás, pode vender ele em julho e entregar em janeiro. O E Inter vou me também dedicar pode à Série manter B. o Anderson, tem contrato, o jogador tá aí, ele tá apaixonado, ele quer jogar a Série B, fica com ele, o Inter. O Anderson tá aí, por que vai afastar? Tem contrato, tem que ele vai ficar receber o com salário ele. dele, vai Te receber. abraça, tem Mas o contrato, Anderson não tá respeita o contrato. Mas o Anderson não tá jogando nada. Não tá jogando São nada. dois Mas vai lados. receber o salário. São dois lados, Mas ele vai Meneghetti. receber o salário. Tem que respeitar a vontade do atleta também. Então não faz chegar num contrato. consenso. Então não faz contrato mais. Então não faz contrato. Me diz quais jogadores respeitam o contrato e multa rescisória. Não, claro. O Nilmar sempre foi vendido abaixo da multa É um rescisória. paternalismo que se tem dos dirigentes com os jogadores, é por isso. Parece que nesse caso o Inter está agindo diferente. Vamos ao intervalo e já voltamos. Temos que falar também do Alex, que teve o seu contrato rescindido com o Internacional. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu escolho o que eu vou estudar? Então é claro que eu aprovo. Minha vocação? Sim, eu aprovo. Eu quero. Eu aprovo. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Comece o ano de vida nova com o Feirão da Virada Tenda. O ano muda e você muda também. Saia do aluguel com a partir de R$ 99,00 e benefícios de até 25 mil do Minha Casa Minha Vida. Realize seu sonho agora. São condições incríveis para você começar o ano com a casa própria. Ligue 4003-2740. São apartamentos em diversas regiões, prontos para morar e lançamentos. E você não paga nada pela documentação. Só no Feirão da Virada Tenda você sai do aluguel. Ligue 4003-2740. Qual é o seu esporte? É encontrar os amigos, voltar do trabalho, tomar muita água, esvaziar a mente, vestir um roupão, ganhar tempo.
dar um passeio, acertar em cheio, viver sem estresse, conhecer a cidade, cuidar da saúde, pensar na vida, se esforçar, respirar fundo, começar de novo. O Guine Esportes, tudo pra tudo quanto é esporte. Band Motores, todos os domingos, às 10 horas da manhã. Oferecimento Chevrolet. As melhores ofertas você encontra em ofertaschevrolet.com.br. As melhores marcas estão na Savaralto, para quem prefere o melhor. E Corolla 2017. Cada vez mais irresistível. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. O Internacional informou ontem que a rescisão com o Alex foi amigável. A gente só vai saber isso quando o jogador se manifestar, o que deve acontecer nos próximos dias. Se foi amigável, eu acho que é bom para o jogador e eu acho que acerta o Internacional, do ponto de vista de mudança de fotografia. E acerta o Alex, né? O Alex poderia bater o pé e dizer, não, vou ficar até o fim, ganhando salário alto. E aí ficaria treinando separado. O Alex resolveu sair pela porta da frente. A gente não conversou com o Alex ainda. A ideia é essa. Com essa gestão não tem problema, né? Então acho que teve a conversa com o procurador do atleta para chegar nesse acordo. Acho que o que pode ser, daqui a pouco, da manifestação do Alex é quanto à gestão passada. Aí sim, dos problemas que podem ter acontecido e tudo mais, aí pode aumentar um pouco essa história a partir da sua manifestação. Dessa gestão não tem nenhum problema, né, entre as partes. O Ribeiro vai dizer que o Alex serve para o Grêmio também. Não. Eu prefiro que o Grêmio contrate o Anderson. Não me surpreenderia se o Alex estacionar na arena. Não me surpreendo de nada nessa vida mais, Meneghete. Eu acho que ele vai jogar num grande clube, tá, do futebol brasileiro. Eu acho que é clube grande. É Flamengo, Cruzeiro, Atlético. Eu acho que ele tem futebol para isso. Talvez ele tem que renovar. Fluminense. Tem uma boa relação com o Abel. Parece, né? Não sei, o Dátulo estava indo pro Vitória. Não, Vitória. Ah, Vitória, sim, já teve até foto, estava do lado do Fred, o zagueiro. Então tá na descendente, o Dátulo também, né? Olha aqui, o Willian não pode ser trocado pelo Bruno Henrique. O atacante que está lá no Wolfsburg. Aí é uma boa negociação. E aí seria uma atacada de mestre do Internacional. Mesmo que esse jogador não dê certo. Bruno Henrique surgiu no Goiás, jogando pelo lado do campo, faz também o papel de centroavante. Mais um de lado? Aí vai fazer um time só de lado. Vai na tese do Ribeiro, né? Não, mas aí pelo menos o Inter não sai no prejuízo. Aceita uma oferta do Wolfsburg, sei lá, 3 milhões de euros, mais Bruno Henrique. Muito bem. O Simon tá lá para fechar o programa com interatividade, Simon? Tenho sim interatividade, mas antes uma informação sobre o Bruno Henrique. Esse jogador já foi tentado no começo do ano passado pela antiga direção do Inter, mas já estava encaminhado com o Wolfsburg, tem 26 anos. Sua grande aparição foi no Campeonato Brasileiro de 2015 pela equipe do Goiás. O Francisco está dizendo aqui pelo @donos da bola RS. Concordo com o Felipe Meneghetti. Fala como torcedor, o William não é obrigado a ficar no Inter, tem que se valorizar. Mais participações. Peçam para o Felipe pedir para o William se ele quer ficar no Inter. Ou melhor, se o Inter não aceitar a proposta, o William fica. Está dizendo o torcedor aqui pela interatividade. William, me atende, William. Ah, opa, tá tentando falar. Começa por aí, né? Fica mais fácil, né? Ele vai ter que falar, no próximo ele vai ter que se manifestar. Vai ter que se manifestar, não via nota, né? Ele mesmo falar. Nós voltaremos amanhã, ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente quarta-feira. Tchau.